Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, terça-feira, dia 7 de março. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, a estrutura litúrgica que nós temos para a nossa reflexão diária no dia de hoje nos leva a pensar seriamente como nós estamos escutando a palavra, a voz de Deus em nossa vida cotidiana. Veja que já desde a primeira leitura, hoje em especial, chegada até nosso dia de hoje pelo profeta Jeremias, veja que Jeremias ele faz uma menção aos israelitas em relação à aliança de Deus e aos preceitos que deveriam ser observados atentamente. Jeremias, como um grande profeta de Deus, ele, ao mesmo tempo, quer motivar os israelitas a eliminarem de sua vida qualquer tipo de surdez em relação à voz de Deus, para que eles possam novamente estarem sendo guiados e protegidos pelo Deus único de Israel. E se você observar atentamente esta leitura veterotestamentária, ela também nos faz enxergar algo interessante que hoje acontece no Evangelho que traz a cena, aquele episódio onde Jesus expulsa um demônio mudo da vida de uma pessoa. Reparem bem que nos parece que facilmente enxergamos a conexão da falta de escuta nas leis divinas desde a história da Antiga Aliança, que vai culminar em algo tenebroso na vida de qualquer ser humano que afasta o seu ouvido das coisas que são santas e sagradas que estão no céu. Este demônio que é expulso por Jesus hoje da vida de um ser humano, facilmente enxergamos como sendo aquela falta de conduta diante de tudo o que Deus instruiu os seus filhos. E quando o ser humano, não importa quem seja, não importa a nação, a raça, os povos, as línguas, as culturas, não importa quem seja, se o ser humano
resolver por livre e espontânea vontade deixar de ouvir a voz que Deus oferece a todos os seus filhos no seu dia a dia, o resultado é terrível. E bem sabemos que, a exemplo do Evangelho de hoje, facilmente, se rompemos nossa escuta com Deus, se rompemos nossa amizade com Deus, é bem verdade que a nossa vida ficará sujeita à nossa própria sorte. E por vezes nós meditamos a respeito da potência a qual o mal ele possui nesta vida. Infelizmente, o mal ele tem uma força sobrenatural. E quando o ser humano não se une à voz de Deus, facilmente esta ou aquela pessoa ela é vencida pelas tentações malignas de Satanás. Algo semelhante é que nós vemos no Evangelho de hoje. Uma pessoa muda, a qual Jesus precisa se aproximar dela e expulsar o demônio da vida dela. É bem verdade que quando todos nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, então é Deus quem habita em nossa vida e então, por consequência disso, todo tipo de mal é eliminado, é extirpado dos nossos pensamentos, dos nossos olhares, dos nossos lábios, de nossos corações, da nossa gestualidade diária, enfim. Onde Deus habita, o mal não tem como achar sua morada. Veja só que interessante, o Catecismo da Igreja Católica, no número 709, nos fala a respeito da promessa, da aliança de Deus e da surdez do ser humano. Ele diz assim: a lei, sinal da promessa e da aliança, deveria ter regido o coração e as instituições do povo nascido da fé de Abraão. Se ouvirdes minha voz e aguardardes minha aliança, sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, como nós lemos em outra ocasião em Êxodo capítulo 19. E aí continua o catecismo. Mas depois de Davi, Israel sucumbe à tentação de tornar-se um reino como as demais nações. Ou seja, Israel, tentado para seguir a sua própria voz, ele também começa a se igualar a todos aqueles reinos que foram rejeitados por Deus por não terem escutado a sua voz. E veja só que, voltando ao Evangelho, nós notamos claramente que isso novamente, a partir do verbo de Deus, começa a acontecer. Jesus está no Evangelho de hoje, fazendo um bem a um ser humano. Deveria todas as pessoas em torno dele louvá-lo e glorificá-lo. Mas veja que muitos, nesta ocasião, igualmente, não querem dar a mão à palmatória e perceber que, de fato, somente Deus pode nos conduzir e nos ensinar a vencer quaisquer que sejam as batalhas contra o maligno. Querido povo de Deus, sejamos pessoas dóceis de coração e aprendamos a ouvir a voz de Deus em todo dia de nossa vida, para que Ele possa reger e proteger todos os nossos passos. Deus abençoe você e toda a sua família.